Olá, boa tarde. Meu nome é Rodolfo, vou falar no meu seminário de farmacologia pulmonar, o manejo da DPOC exacerbada. Então, eu peguei esse artigo da exacerbação da DPOC, o manejo e a alta hospitalar. Então, no meu seminário eu vou falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, diagnóstico, como a gente vai diagnosticar, o tratamento e as conclusões que esses autores chegaram. Então, primeiro, a doença propriamente dita. Como que a gente define DPOC? É uma doença comum, prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo aéreo, devido a alterações nas vias aéreas e nos alvéolos causadas por exposição a partículas e gases nocivos. Ou seja, é uma doença causada por uma exposição crônica, que vai levar a uma resposta no nosso corpo a fazer uma limitação do fluxo aéreo e sintomas respiratórios. Quais são as causas do DPOC? Dentre as causas da DPOC, nós temos fatores de risco do hospedeiro e do ambiente. As do hospedeiro, como sempre, a genética, a prematuridade, baixo peso, a asma, a deficiência em alfa-1 antitrypsina e outros fatores de risco. Nos fatores do ambiente, o principal é o tabagismo. Mas também temos a queima de biomassa, a poluição ambiental, vírus e a poluição intradomiciliar. Então, o paciente ele pode desenvolver DPOC, por exemplo, por tabagismo passivo dentro do ambiente domiciliar. Então, a fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é decorrente de uma alteração do nosso sistema, do nosso corpo, uma resposta do nosso corpo a esses agentes e gases nocivos. Então, nas vias aéreas, ela tem um epitélio infiltrado por células inflamatórias, aumento do número de glândulas, tamanho das glândulas secretoras para melhorar, tentar responder a essa agressão com uma proteção a mais. As vias aéreas periféricas, nós temos inflamação, provocando o depósito de colágeno, com estreitamento do fluxo. Parênquima, ele tem destruição alveolar e dilatação dos bronquíolos respiratórios. Na vasculatura, nós temos inflamação e espessamento das paredes dos vasos. Na doença sistêmica, né, e por todo o corpo humano, nós temos caquexia, osteoporose, depressão, miopatia da DPOC e anemia, e entre outros tipos de manifestações. Então aqui a DPOC ela vai provocar bronquite crônica. Então um bronquio saudável exposto a vários alérgenos, ao tabagismo crônico, vai levar a inflamação e excesso de muco, provocando uma redução do lumen desse brônquio. Ele também provoca enfisema nos alvéolos. Nós temos uma membrana alveolar saudável com vários alvéolos com alta superfície de contato. E os alvéolos eles crescem, eles se unem, perdem elasticidade e eles ficam enrijecidos. Então eles dificultam toda a movimentação do ar e dificultam a nossa respiração. Então tanto a restrição do fluxo de ar quanto a restrição do movimento do ar, da troca de oxigênio leva a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então aqui nós temos a nossa bifurcação aqui dos brônquios. Aqui nós temos o aumento do muco e o aumento da espessura dos brônquios, fazendo com que ele fique todo inflamado, todo com volume estreito, reduzindo a nossa capacidade pulmonar e respiratória. Com a exposição a agentes nocivos, vai aumentar a quantidade de proteases e vai diminuir o estímulo à produção de antiproteases, levando uma lise de elastina no tecido conjuntivo, uma hiperinsuflação, provocando enfisema lá nos alvéolos. Também provoca uma inflamação nas vias aéreas, levando a hipersecreção de muco, espasmo de brônquio e fibrose peribrônquica, provocando assim um aumento da resistência das vias aéreas, que provoca uma redução do lumen e redução do fluxo de ar, provocando aprisionamento desse ar, e levando o paciente a ter um aumento muito grande do esforço respiratório para ele conseguir suprir o que ele precisa para respirar. Como que a gente diagnostica a doença pulmonar obstrutiva crônica? A gente diagnostica por 3 pilares. Os sintomas típicos são tosse, expectoração e dispneia.
Também temos a exposição a fatores de risco, tem que ter uma história de exposição a tabagismo ou um trabalho que leva a pessoa a ficar muito exposta aos fatores ambientais, ou ela vive num local com poluição ambiental. E para a gente confirmar o diagnóstico, a gente faz uma espirometria que no teste pós-broncodilatador tem que ter um volume expiratório final no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada menor do que 0,7. Essa relação aqui tem que ser menor do que 0,7 para a gente diagnosticar com o DPOC. O diagnóstico clínico, ele é feito pela história e pelo exame físico. Então, na história, a gente vai ter tosse crônica, expectoração crônica, dispneia, história de exposição a ou tabagismo. Tem que ter essa história de exposição a algum fator que leva a essa hiperinsuflação, inflamação. No exame físico, nós temos o aumento do diâmetro antero-posterior, a tiragem, hipersonoridade, murmúrio vesicular diminuído, sibilância, roncos, estertores, perda de peso, atrofia muscular, corpo pulmonar e cianose. Então, como que a gente estadia a DPOC? A gente primeiro tem os sintomas, o paciente vem com sintomas, a gente confirma diagnosticamente com a espirometria, VEF1 sobre CVF menor que 0,7. Aí a gente vai estadiar. A gente confirmou o diagnóstico de DPOC, agora a gente vai estadiar. Como que a gente estadia? Avaliação da limitação do fluxo de ar. Então, essa relação que a gente viu na espirometria, se for menor que 0,70, 70% ou menor que 0,7, ela é normal, ela é estágio 1. Se for estágio 2, doença moderada, entre 50 e 80. Doença grave, menor que 30, entre 30 e 50. E muito grave, menor do que 30. E também a gente vai fazer o estadiamento de acordo com o histórico de exacerbações. Se ele teve uma ou duas internações, se ele teve nenhuma internação, e pelos sintomas com nossos questionários, o CAT principalmente, estadiando entre um A, um B, um C e um D. Então, na DPOC, ela é uma doença crônica em que o paciente ele fica com restrição do fluxo de aéreo para ele poder respirar. Mas existe uma situação de exacerbação em que ocorre uma mudança, um evento na história natural da doença. Ele está estável, mas aí ocorre alguma mudança no estado basal, da dispneia, da tosse, da expectoração, alguma mudança nos sintomas, que leva a uma variabilidade dos sintomas que ele tem diariamente. Geralmente ele tem dispneia, ele tem tosse, ele tem expectoração, mas ele pode ter, na verdade, mas aí o paciente ele tem um agravamento desse tipo de sintoma, provocando uma necessidade da mudança terapêutica para a gente conseguir pelo menos controlar essa exacerbação, para a gente conseguir deixar o paciente estável, para a gente conseguir fazer o acompanhamento. Como que funciona a exacerbação da DPOC? Ela é uma mudança de estado basal do paciente, geralmente associada à infecção ou fatores ambientais. Infecções, as mais comuns, são pelo Haemophilus influenzae, pelo Streptococcus pneumoniae e pelo Moraxella catarrhalis. Os fatores ambientais, temos a exposição a irritantes, variação de temperatura, interrupção do tratamento ou alguma causa desconhecida que também pode acontecer. Os sinais e sintomas sugestivos de uma exacerbação da DPOC: piora da dispneia, aumento da tosse, mudança do aspecto da expectoração, piora da cianose, febre, inapetência e alterações do sensório. Então, a exacerbação seria um agravamento de algum sintoma que o paciente geralmente tem, causado por alguma infecção, algum fator ambiental. Então, como que a gente trata essa exacerbação da DPOC? A gente trata, o tratamento da DPOC ele é baseado em dois pilares: reduzir os sintomas e reduzir o risco futuro. Então, como que a gente vai reduzir? A gente tem o foco, o objetivo de reduzir sintomas. É reduzir a dispneia, melhorar a capacidade em exercício melhorar o hábito de exercício do paciente e melhorar a qualidade de vida do paciente. Como que o objetivo do reduzir o risco futuro? Reduzir a queda da função pulmonar, redução das exacerbações e redução da mortalidade. Então, a gente tenta melhorar a qualidade de vida do paciente e tenta também evitar com que ele tenha uma piora progressiva ou uma piora súbita dos sintomas com uma exacerbação e possa levar a óbito. Então, o tratamento ele tem o farmacológico e não farmacológico. Como que a gente faz o tratamento não farmacológico? A gente faz com atividade física,
vacinação anti-influenza ou antipneumocócica, dependendo da localidade, dependendo da região, com o tipo de patógeno que é mais frequente da região. Em grupos que são leves, grupo A é cessação do tabagismo, grupo B, C e D é cessação do tabagismo, mais a reabilitação pulmonar, porque ele provavelmente já tem o pulmão comprometido para estar nesses estágios. O tratamento farmacológico, a gente usa beta-agonista de curta duração e de longa duração, e antagonista muscarínico de curta duração e longa duração, fenoterol, salbutamol, salmeterol, formoterol, incaderol, olodaterol, vinlanterol, ipratrópio, tiotrópio, glicopirrônio e o meclidínio. Então, o tratamento, a gente faz o tratamento do paciente estável quanto da exacerbação. A base é com broncodilatadores, com oxigenoterapia, ventilação, e, nos casos de exacerbação, faz uma antibiótico terapia com os casos relacionados à infecção. E nos casos estáveis, a gente faz o corticóide inalatório para reduzir os sintomas. Então, como que a gente trata a exacerbação da DPOC? A gente aumenta a dose do broncodilatador, que é a nossa base. A gente coloca a gente adiciona um corticoide endovenoso ou por via oral a 5 dias, geralmente a prednisona, 40 mg. A gente combate a infecção que causou essa exacerbação com antibióticos, e a gente faz a oxigenoterapia, dá um suporte ventilatório para o paciente, não invasivo ou invasivo, para a gente conseguir dar maior fornecimento de oxigênio para ele conseguir respirar melhor. Então, o objetivo do tratamento, naquela exposição, a gente reduzir toda essa cadeia que produz enfisema e toda essa cadeia que provoca inflamação, que provoca aumento da resistência das vias aéreas, para gerar menor aprisionamento de ar, que na exacerbação ele gera uma hiperresposta, então ele fica mais resistente, os brônquios ficam mais restritos, o enfisema acaba sendo mais acentuado, então a gente trata a exacerbação da DPOC, diminuindo essa piora desses sintomas. Então, o que a gente pretende com a DPOC? O tratamento da exacerbação da DPOC. Na exacerbação, ele fica hiperinflamado. Então, ele fica com excesso de muco, uma parede muito espessa. Então, a gente usa broncodilatadores para a gente conseguir reduzir esse espessamento da parede do brônquio, melhorando a capacidade respiratória do paciente. Também a gente tenta usar medicamentos para reduzir o enfisema do paciente com exacerbação de DPOC. Então, sabendo o que o paciente teve, uma exacerbação da DPOC, o artigo ele traz a conduta de acordo com o grau de severidade do paciente. Quando a exacerbação ela é leve, a gente deve fazer otimização do broncodilatador inalatório, e na melhora dos sintomas, a gente dá alta, sem fazer o estadiamento, porque foi uma exacerbação leve. Na exacerbação moderada, a gente faz a otimização dos broncodilatadores, que é o nosso carro-chefe. A gente faz uso de corticoide oral e deve fazer um uso antibiótico caso necessário, se essa exacerbação for desencadeada por uma infecção. Na melhora dos sintomas, ocorre a alta hospitalar, mas é necessário fazer um retorno, um acompanhamento com um retorno até 90 dias, para a gente verificar se realmente teve a melhora dos sintomas, inibe o tabagismo, faz reabilitação respiratória para ele conseguir recuperar um pouco da capacidade pulmonar dele, e caso não tenha, faça a vacinação antipneumocócica. Na exacerbação severa, se utiliza corticosteroide para reduzir o processo inflamatório que está ocorrendo no paciente com DPOC, que está exacerbado com algum fator precipitante. Faz uso de antibiótico caso esse fator precipitante seja uma infecção. Uso de xantinas caso, né, a resposta seja inadequada, ocorra uma falha no tratamento. Faz a prevenção do tromboembolismo pulmonar e hospitalização com suporte de oxigênio. Na melhora dos sintomas, corre a alta hospitalar, faz o retorno em até 30 dias para verificar se o paciente tem alguma necessidade, se ocorreu realmente uma melhora dos sintomas.
tem que parar o tabagismo, obviamente, fazer reabilitação respiratória para recuperar a capacidade pulmonar e, caso seja necessário, fazer a vacinação antipneumocócica porque é o principal agente causador dessas exacerbações. A exacerbação de DPLC severa, muito severa, é internação em centro de terapia intensiva. Como que o artigo ele conclui? Ele conclui que é necessário fazer identificar a causa da exacerbação da DPLC, porque ele é de vital importância para a gente conseguir fazer o melhor diagnóstico e o tratamento adequado para esse paciente. O manejo apropriado, ele depende de um plano de alta. Esse plano de alta, que eu mostrei aqui, com a exacerbação leve, moderada, severa ou muito severa, e ela depende das condições do paciente. Então, uma alta apropriada, ela reduz o peso dos sintomas, ela reduz aqueles sintomas severos, ela deixa a recuperação mais rápida, melhora a qualidade de vida, ela previne exacerbações ou retarda as exacerbações futuras. Então, é muito necessário que a gente consiga identificar o paciente o paciente que ele veio com exacerbação de DPOC, a gente consiga diagnosticar exatamente qual que é a causa da exacerbação e identificar qual que é o estágio dessa exacerbação, se é muito leve, se é severa, se é muito severa, para a gente conseguir ter um melhor plano de alta, para a gente conseguir ter uma recuperação mais adequada para cada tipo de situação. Então é isso. Muito obrigado.